Parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, abre a sua Bíblia. Verso 14 diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Uma palavra de oração. Deus e Pai amado. Então, queridos irmãos, o que é que nós temos aqui? Jesus falando em parábolas, explicando o reino de Deus em parábolas, e uma parábola muito própria para os dias de hoje, e os novos projetos da casa do Senhor. Porque nesta parábola, essa é uma parábola muito interessante, o Senhor, ele vai fazer uma viagem, e ele tem seus bens estão em dinheiro. E ele vai pegar o seu dinheiro e vai colocar na mão de 3 empregados. Mas ele, como ele é inteligente, ele pensou assim, não, eu não vou dividir igual não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o fulano, que é um cara ágil, que é um cara bacana, tal, ele é inteligente, ele gosta de arriscar, eu vou entregar a maior parte. Eu vou entregar 5 talentos. O Beltrano, ele é mais acanhado, mas ele é um cara que também tem uma boa pegada. Eu vou dar 2 talentos. E para o outro, não, esse terceiro aí, eu sei que ele é medroso pra caramba, eu vou dar 1 talento só para ele. Eu vou pedir para eles guardarem o meu talento. É o que está escrito aqui. Essa é a parábola que ele está falando. Verso 16, o servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de contas com ele. Olha só como diz a Bíblia. Depois de muito tempo, tinham até esquecido que o Senhor voltaria. Ele volta e agora chegou o dia do acerto de contas. Chegou o dia do acerto de contas. Eu não vou continuar lendo, porque você conhece essa história, né? O que recebeu 5 talentos, chega e diz assim, Senhor, recebi 5, negociei os 5 e ganhei mais 5. O que recebeu 2, Senhor, recebi 2, negociei e ganhei mais 2. E para esses 2 ele disse, olha, entra sim, poxa, foi muito bom, entra no descanso do teu Senhor, servo maravilhoso. E ele ficou muito feliz com a fidelidade desses servos. Mas o que recebeu 1 talento só, ele sabia que era medroso, que deu 1 talentinho só para ele enterrou na terra e disse, Senhor, aqui está o seu talento. Eu sei que tu é homem severo, tal, fiquei com medo de perder esse dinheiro, e aqui está o que é teu. E esse recebeu uma bronca. Esse recebeu um puxão de orelha. E ele disse, servo mau, você sabia que você podia ter entregue aos banqueiros? Então eu receberia com juros. Quer dizer, tipo assim, dinheiro aplicado em banco é troço que não rende, né? Aplicações que rendem são aplicações de alto risco, um risco grande. A aplicação que cresce 100% conforme essas 2 aplicações aqui, ó, recebi 5 e estou devolvendo os 5 e mais 5, aplicações que rendem 100%, são aplicações de um risco altíssimo. E essas pessoas fizeram essas aplicações de um risco altíssimo, negócios de um risco altíssimo, e conseguiram dobrar aquele dinheiro. Todos doaram, nenhum dos 2 deu mais.
e o outro deu menos. Os dois devolveram a mesma coisa, devolveram dobrado. O que recebeu 2 deu dobrado, e o que recebeu 5 devolveu dobrado. Eles tinham capacidade para fazer isso. E o Senhor conhecia essa capacidade. O Senhor conhecia cada um daqueles servos. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que Deus não me dá aquilo que Ele sabe que eu não posso realizar. Ele não te dá uma missão além de você, além das tuas forças. Qual é o teu chamado? Qual é a tua missão? O que Deus quer de você? Olha, o que Ele quer de você é o que Ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar de você aquilo que... porque Ele conhece você. Ele não chamou você para uma obra que Ele sabe que você não pode fazer. Ele não chama ninguém para uma obra que sabe que não pode fazer. Ele chama você para a obra que Ele sabe que você pode fazer. Por isso Ele dá 5 para um e dá 1 para o outro. Esse aqui, se eu der 5, estou ferrado. Ele não vai aguentar mesmo. Eu tenho que dar 1. Mas esse que ele deu 1 não fez nada. Ele chamou ele de preguiçoso, inclusive. Ó. Cadê onde ele foi? Chamou ele de preguiçoso. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então, você devia ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Pelo menos um jurinho eu ia receber, mas a tua preguiça era tão grande que nem na mão do banqueiro você colocou o meu dinheiro. Você enterrou na terra. E sabe o que acontece agora? Eu tenho menos do que quando eu deixei contigo. Pelo menos tinha atualizado. E ele foi chamado de mau e de preguiçoso, porque ele tinha uma missão. Ele tinha uma tarefa. Ele tinha uma tarefa e ele ficou com medo da tarefa. Eu sei que Deus está falando no coração de várias pessoas aqui. Só pelo olhar de vocês para mim. Glória a Deus. O que acontece quando a gente tem uma tarefa e a gente não cumpre a tarefa? Ezequiel, no capítulo 33, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre a terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, verso 3, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade. Mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhe dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Até esse ponto, olha para mim. Irmãos,
Que coisa tremenda, né? Que responsabilidade tremenda. Na primeira parábola eu falo que Deus tem uma missão para cada um, que Deus tem um propósito, que Deus deixou um talento, e Ele deixou na mesma proporção, Ele deixou na proporção certa, Ele sabe do que nós somos capazes de fazer, Ele sabe o que nós podemos fazer. E aqui em Ezequiel, fala da missão de outro jeito, fala da missão de uma forma muito diferente. Olha, você sabe o que acontece? Você é chamado para atalaia em Israel. Você é chamado para trombeta em Israel. Você é chamado para dar o anúncio, para dar o aviso. É assim que você é chamado. Se você der a trombeta, se você der o chamado, der o toque, e todo mundo der ouvido ao toque, e eles se livrarem do grande mal que aparecerá, então você cumpriu a sua parte e eles foram salvos. Mas se você não der o toque certo, se você não der o toque certo, se você nem do toque der, quem vai se preparar? Eu não sei como é hoje, mas meu pai conta uma história, contava, né? Ele agora não lembra mais das coisas, não conta mais, mas ele contava uma história que quando ele estava no quartel servindo, ele serviu como oficial da CPUR, aí uma vez estava passando uma patente muito alta na porta do quartel e o carro, o Jeep, quebrou a porta do quartel. E era um general com muita estrela no peito. E aí o que aconteceu? O general foi se refugiar enquanto consertavam o carro no quartel. E aquele quartel não estava preparado para receber um general tão estrelado daquele jeito. O corneteiro que ficava na porta, quando entrava um graduado, tinha que dar o toque do graduado para o quartel saber, olha, tem um oficial aí novo no quartel, tem um oficial, não é assim que funciona? Tem um oficial assim. Mas o corneteiro há tanto tempo não dava toque de general lá do último escalão lá, que o corneteiro deu o toque maior que ele tinha, que ele pensava lá na cabeça dele. E aí o general, com uma voz fininha, você não sabe dar toque de general? Recolha seu xadrez! Recolha seu xadrez! O garoto aí saiu dali preso, só porque não deu o toque de general, do general que ele era. Eu não lembro mais da patente do cara. Mas ele deu um toque inferior e disse, cara, eu nunca vi tanta estrela na minha vida. Eu falei, não tem toque para esse cara. Ele ficou impressionado e deu o toque errado. Porque se você dá o toque errado, se você é o cara do atalaia que tem que avisar os outros o que está acontecendo lá na frente, e você dá o toque errado, os outros não se preparam. E aí se prepararam para um oficialzinho lá, qualquer que ele deu o toque lá, e na verdade estamos recebendo a visita de um general da mais alta patente lá do quartel deles lá. Então você veja a nossa responsabilidade. E eu falo mais especificamente neste culto de domingo, do primeiro domingo do ano. Nós estaremos continuando com o trabalho do GA, mas nós queremos dar um passo a mais. Envolver toda a igreja no trabalho do GA. Esse atalaia na nossa igreja precisa funcionar. Nós precisamos falar de Cristo. E eu quero ver, irmãos, esse ano, o nosso primeiro culto do mês, ser um culto assim muito clássico, de visitantes que você trabalhou, nesses visitantes durante toda a semana, que você convidou, que você... sim, Projeto Varanda já está em funcionamento. Ele foi na sua casa, a pessoa foi na sua casa, esteve com você, abençoou a sua vida com a presença dela lá, naquele culto do Projeto Varanda, e você aí trouxe no primeiro domingo do mês. No próximo mês, a gente vai ter já pregador, né, convidado. Você há de convir que nessa data do ano é muito difícil a gente ter um pastor de fora pregando na igreja da gente, que a maioria dos amigos pastores estão de férias.
né? E aí fica muito difícil. Ou seja, quem não está de férias está pregando na sua própria igreja. Então, fica muito, muito complexo isso. Mas, a partir do mês que vem, a gente já vai ter, né, um culto evangelístico com um pastor de fora pregando, tal, bacana, bonito, com uma apresentação, com uma programação. Agora, não adianta fazer programação, igreja, se a igreja não entender que ela é o atalaia. Se a igreja não entender que o talentinho foi dado a você. Pastor, eu sou muito fraco nesse negócio. É por isso que teve um cara que recebeu um talento só, porque ele era fraco. É por isso. Por isso que alguém recebeu um talentinho só. Porque Deus sabia da sua capacidade. Deus sabe da sua capacidade. Deus sabe o que você é capaz de fazer. Deus sabe o que você pode fazer. Deus sabe. É só você abrir o seu coração. E nos próximos domingos, ser evangelista. E principalmente no primeiro domingo de fevereiro, você saber que nesse dia a gente vai querer fazer um grande ajuntamento solene. Porque eu tenho muitos atalaias nessa igreja. Agora, se o atalaia não tocar, se você recebe uma missão e faz de conta que não recebeu, domingo à noite, meu querido, é um domingo onde a gente traz visitante à igreja. Esse é o domingo à noite. Que a gente faz a igreja brilhar de visitantes. Olha quantas pessoas vieram ao culto. Você quer ver uma coisa? Eu lembro que no passado, lá atrás, naquele salãozinho pequeno lá, eu muitas e muitas vezes, eu perguntava, quem está aqui hoje pela primeira vez? Aí em 100 pessoas, sempre levantava assim, 3, 4, 5, 6 pessoas pela primeira vez. Quem está hoje pela primeira vez? Todo domingo, pela primeira vez. Sabe por quê? Porque os atalaia tocavam as trombetas. Os atalaia tocavam a trombeta. Naquela época não tinha celular para distrair o atalaia. Ele não ficava na internet distraído. Mas hoje a gente tem muita distração. E a gente acaba se perdendo nelas. Eu estou falando algo que às vezes acontece até comigo. Às vezes eu fico vendo tal, alguma coisa, tal. Isso não é normal. Não é normal, mas uma ou outra vez a gente acaba se perdendo à toa, do nada. E o tempo está correndo. O tempo urge. E a obra do Senhor é abundante. O tempo urge. Eu tenho certeza que você, no momento em que eu falo, você lembra de alguém. Você lembra de alguém que é da tua responsabilidade. Você entendeu o texto do Atalaia. Vou cobrar de você. Deus falando, ó, vou cobrar de cada um aqui. Vou cobrar a presença. Vou cobrar o seu trabalho. Vou cobrar o seu toque. Cadê que você está tocando? Hã? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você. Seja um atalaia do Senhor. E principalmente quando se tratar do primeiro domingo do mês. A gente vai ter um pastor visitante aqui, trazendo a palavra. Eu não vou dizer que é um culto de jovem, não. Eu vou falar, olha, é um culto evangelístico. A gente vai fazer tudo para que a igreja tenha pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Amém, querido? Mas olha, se eu estou falando assim, eu dependo de você. A obra depende de você. Comece trabalhando hoje. Eu estou dando uma olhada geral aqui, e até onde eu já vi, eu acho que eu conheço todo mundo aqui. Se esse fosse um culto evangelístico, já estava com um problema esse culto evangelístico. Porque culto evangelístico precisa ter gente diferente, gente distante, gente que é amiga de outras pessoas. Precisa. Então, essa é a palavra de hoje, a palavra do início do ano. Que seja um ano 2026 para abençoar outras vidas, outras pessoas. Amém, queridos?
Glória a Deus. Vamos coar a cabeça para uma palavra de oração.